Opa, e aí, tudo bom? Hoje eu vou analisar contigo, fazer uma análise de geomarketing, marketing de geolocalização, para entender sobre as oportunidades relacionadas à abertura de um posto. Se você quer ou tem interesse daqui um pouco em ter uma franquia de algum posto, se você quer comprar um posto ou se você quer construir do zero um posto de gasolina, é muito importante a gente utilizar os recursos de geomarketing para a gente conseguir analisar o potencial desse ponto, certo? Seja o lugar onde você vai construir ou o lugar onde você vai comprar, certo? Bom, antes de eu avançar aqui, já quero te fazer um convite que é extremamente importante e relevante para o seu desenvolvimento com todo o conteúdo que eu venho trazendo aqui. É você se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, você sempre vai ser notificado ou notificada quando um assunto bacana, um vídeo novo, legal como esse entrar aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, já deixa aqui nos comentários. E antes de a gente avançar, é muito importante o seu like, que com o seu like eu entendo que o conteúdo está sendo relevante e muitas outras pessoas vão poder ter acesso também, porque você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas, beleza? E mais uma coisa que eu quero te perguntar, você sabe o que é o geohacker? Geohacker é um profissional que ele basicamente consegue hackear essas análises de geomarketing, ele conhece as ferramentas, ele sabe como prospectar, ele sabe como fazer uma venda, ele sabe como apresentar uma análise de geomarketing. Esse profissional, ele é o mais diferenciado no mercado. E sem dúvida é uma grande oportunidade, basicamente um oceano azul, para quem quer começar a explorar essas oportunidades dessa carreira ou dessa área do marketing que ainda é muito pouco explorada e tem um enorme potencial. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde você pode dar o seu primeiro passo como um geohacker ou uma geohacker. Beleza? Então chega de papo e vamos entender o que a gente vai analisar aqui para entender sobre essa questão nesse contexto de oportunidade para você abrir um posto, ou você abrir uma franquia de um posto de gasolina ou você comprar um posto de gasolina. O que a gente precisa entender primeiramente é o seguinte: existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de você construir do zero um posto de gasolina. Existe a possibilidade de você comprar um posto que já existe, com toda uma estrutura, etc. O que mais ou o que além existem dessas possibilidades? Bom, Everton, eu quero construir um espaço do zero, eu quero dar a minha cara, eu quero ter tudo bem acabadinho, eu não quero pegar um ponto que já, enfim, tem que fazer alguma reforma, alguma coisa nesse sentido, eu quero dar o meu toque. Beleza, essa é uma possibilidade. Dentro dessa possibilidade existem as suas variáveis. Por exemplo, para você construir do zero todo um posto de gasolina, vamos dizer, vou usar o exemplo aqui numa área que ela não é uma área dentro de capitais ou de cidades, é uma área de BR, por assim dizer, né, autoestrada. Você vai precisar de um espaço amplo, porque ali você vai ter perfis diferentes de motoristas, por exemplo, caminhoneiros e tal, para eles poderem estacionar os seus caminhões. Esse também é um público muito relevante para o seu ponto. Isso vai demandar até 36 meses para você ter tudo pronto e vai ter um grande investimento, a grande chance de você gastar muito mais do que se você fosse comprar um ponto. Mas talvez você vai conseguir colocar esse posto em um lugar extremamente estratégico que tem um alto fluxo e uma grande demanda. Bom, são escolhas. Por outro lado, e eu já comentei isso em outros vídeos aqui no canal, tem o seguinte cenário: um posto que ele está à venda, existem várias perguntas a serem feitas do porquê que ele está sendo vendido. Para um posto estar sendo vendido, o dono pode ter cansado desse tipo de negócio, ele não faz uma boa gestão e daí consequentemente não consegue fidelizar os clientes.
muitos concorrentes podem ter surgido naquela região com uma estrutura, uma infraestrutura muito melhor, está roubando muito volume e não está fechando as contas. Existem várias possibilidades, mas normalmente um ponto que já existe, que seria talvez uma espécie de repasse, ele já tem uma clientela, ele tem já uma estrutura montada. Então, se você tem uma perspectiva, você tem uma visão de negócio, de gestão e tal mais apurada, você entende que ali existe um potencial e você precisa dar uma repaginada porque você já enxergou diversos gaps existentes naquele ponto atual, pode ser uma grande oportunidade de negócio quando a gente fala de posto de gasolina, que é uma coisa que é um negócio que tem muita demanda. O que muda é os fluxos, não, na verdade os fluxos eles continuam existindo, mas o que muda é você ter qualidade ou se você não tiver qualidade, você não ter concorrência próxima. Se você tiver um posto na frente do seu, onde a qualidade for muito maior do que a que você presta de serviço, etc., aí você tem um grande risco de perder clientes em função disso. E aí é má gestão, uma série de coisas envolvidas. Enfim, essa lógica de análise de oportunidade, ela vai depender muito, inclusive, da pessoa que quer criar esse negócio, ou que ele quer continuar tocando um negócio nesse sentido. Porque vai depender das habilidades dessa pessoa também, como um gestor, como alguém que sabe efetivamente, conhece o mercado, consegue montar uma equipe, uma estrutura de atendimento, consegue fazer as engrenagens operarem juntas, certo? Então tem diversas diferentes análises a serem feitas. O que a gente vai fazer aqui a gente vai analisar, e aí a gente vai utilizar uma ferramenta de geomarketing chamada MapFry para analisar uma BR, tá? Que eu conheço, eu já passei por ela, e ela conecta, ou ela é a sequência de uma BR que ela conecta o Rio Grande do Sul ao estado de Santa Catarina. E eu observei que nessa estrada, uma certa altura, como a gente diz, tem quase nada de posto de gasolina. Nada. Tá? E assim, se você não entrou nessa parte dessa via com um tanque moderadamente bem, né, abastecido, você pode ficar sem gasolina na rua. Claro que eu não sei as barreiras e as dificuldades daqui um pouco ambientais e uma série de coisas que envolvem a abertura de um negócio como um posto de gasolina. Eu não vou chegar nesse nível, mas quero te apresentar aqui a análise utilizando essa ferramenta de geomarketing e o que essa ferramenta nos mune de recursos para fazer essas análises e a gente conseguir ser muito mais assertivos nas nossas decisões de geomarketing, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu já estou logado na ferramenta e eu vou dar um zoom nessa via que eu comentei contigo, tá? Deixa eu pegar aqui. Sumiu aqui a minha imagem, eu já vou colocá-la de novo aqui, vou travar ela agora, beleza, tá? Então olha só. Essa é a via aqui, tá? Essa rua aqui, ó. Essa estrada aqui, tá? Eu vou dar um zoom nela. E aí, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou até ver as opções de mapas. A gente pode ter outras visões aqui se a gente quiser, ó. Vou colocar essa visão aqui porque eu acho ela interessante para destacar essa área aqui, tá? E aqui, ó, mais ou menos aqui a divisão com o Rio Grande do Sul, ó. Então aqui começa a 116, tá? Essa rua aqui, ela é a... Deixa eu ver se vai aparecer o nome aqui. Não apareceu, mas não tem problema. É a rua, rodovia Regis Bittencourt, tá? Então talvez se você conheça, você pode analisar. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um pin aonde eu acho que pode ser interessante. Se você for ver, ó, a gente pode começar talvez até desde essa área aqui fazendo essa demarcação. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pin aonde eu acho que pode ter um posto de gasolina, que pode ser muito interessante. Vai ser mais ou menos aqui.
tá bom? E aqui eu vou escrever posto de gasolina. Tá? E aí o que eu vou fazer? A gente vai criar um raio de 5 km, beleza? Criamos o nosso raio, essa aqui eu vou excluir, confirma, tá? Olha só. Então aqui é o nosso posto de gasolina, que é o nosso raio, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, deixa eu excluir aqui. Eu vou pegar esse círculo e vou adicionar, e vou duplicar, e vou adicionar uma, opa, peguei o errado, e vou adicionar uma subcamada com uma informação que eu quero sobre essa área, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a visão, tá? Eu vou adicionar uma subcamada, que ela é a subcamada de ponto de interesse, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber os postos de gasolina, qual postos de combustível que existem nessa área, tá? Olha só. Aqui tem um posto. Beleza? Eu vi que aqui tem um posto, bem perto de onde coloquei o raio, que na verdade deveria ser aqui dentro dessa, aqui nessa via, mas não tem problema, tá? O que eu vou fazer? Tá, beleza, aqui está o nosso, com o nosso raio eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo pin aqui assim, ó, posto 2. Aqui é só para a gente ter o mapeamento da área, tá? O mapeamento da área que a gente quer ver se existem outros postos concorrentes, certo? Então o que vai ser feito aqui? Eu vou adicionar a subcamada e eu vou pesquisar aqui postos de combustível, tá? Ó, postos de combustível. Ó, não existe nada nessa área, tá vendo aqui, ó? E aí, você pode ir fazendo isso que eu fiz aqui, pega esse pin, esse ponto, coloca aqui, coloca posto 3, tá? Posto 3, criar raio, tá? Adicionar subcamada. E aí, ó, posto de combustível. Ó, nenhum posto, tá? Então, aqui foi encontrado um posto, né? Aqui em cima foi encontrado um posto de gasolina. E aqui, ao longo de alguns quilômetros dessa rodovia, não tem nenhum posto de gasolina, por exemplo, tá? Ó. Tá? E aí a gente pode fazer essa análise de oportunidade, já que aqui se tratando de um posto de gasolina é importante essa questão da distância e tudo mais, entender, né? Poxa, não tem nenhum posto de gasolina em toda essa área aqui. Será que não é um potencial para a gente colocar um posto de gasolina e explorar esse espaço? Então, essa é uma análise interessante. Agora, por exemplo, se eu vier aqui para Vacaria, tá? Eu vou fazer o mesmo exercício que a gente fez agora, eu vou adicionar aqui um ponto e eu vou colocar aqui análise de postos de combustível, beleza? E aí eu vou criar um raio aqui, como eu já vinha fazendo, tá? E aí eu vou adicionar a subcamada para eu analisar os pontos de interesse. E aí eu vou fazer a mesma pesquisa aqui, posto de combustível, ó. Vamos ver. Ó. Viu só como mudou? Ele mapeou aqui diversos postos de gasolina, tá? Então, ó, só aqui existem na cidade de Vacaria 30 postos de gasolina.
Será que é muito posto para uma cidade pequena como essa? Não sei. Quem sabe a gente faz o seguinte. A gente duplica aqui. Deixa eu ver onde que foi. Cadê? Agora eu já não sei. Acho que esse aqui, né? Não. Análise aqui, ó. A gente faz o seguinte, a gente vem aqui e a gente vai adicionar uma subcamada e a gente vai ver a população total. Quantas pessoas será que tem aqui dentro de Vacaria? Tá? Quantas pessoas moram? 58 mil pessoas moram em Vacaria, tá? 58 mil pessoas moram nessa região, onde tem 30 postos de gasolina. Quantas pessoas será que tem carro nessa cidade? Né? E aí a gente começa a fazer um cálculo aqui. Se a gente fosse fazer um cálculo de fluxo também, da rodovia, qual é o fluxo de carros e caminhões aqui nessa rodovia, que é uma outra questão a ser considerada, também é possível. Né? Então, se a gente for pegar aqui, deixa eu ver o posto, tá? E aí a gente for duplicar e a gente vem aqui e adiciona uma subcamada, a gente tem como trazer informação de fluxo de pessoas. Tá? Isso é uma mesma coisa que pode ser analisada em um raio muito menor dentro de Vacaria, ali, se eu quiser ver um ponto dentro de uma cidade, que é isso que a gente vai fazer na sequência. Tá? Então aqui é só um exemplo para uma análise de oportunidade dentro de uma BR. O que a gente pode fazer brevemente utilizando esse recurso? Deixa eu ver se tem postos. Como que eu sei se tem postos? Eu vou no Google? Não, vem aqui tem muito mais recursos. Você pode, aqui na versão Premium, pagar para ver o fluxo de pessoas. Você pode analisar se existem pessoas que moram por perto, poder aquisitivo, uma série de coisas, né, que esse mapa aqui, que essa análise de geomarketing, ela disponibiliza. Tá? Agora a gente já entendeu que, talvez faça sentido ter um posto. Claro que a gente precisa analisar mais questões aqui dentro dessa região de deslocamento. Aqui já tem outra cidade, que é Lages. Aqui a gente tem uma via que parece que essa parte aqui, ela não tem nenhuma cidade. Tá? Ela não tem nenhuma cidade até chegar aqui. Aqui, se a gente fosse fazer essa análise utilizando, talvez de fato, essa daqui seja a maior ou a melhor fatia para a gente explorar com um posto de gasolina, porque não tem nenhuma cidade ou cidadezinhas que conectem todo esse trajeto aqui, que ele deve representar, vou chutar, uns 100 quilômetros sem posto de gasolina. Tá? Então, mais ou menos isso que eu queria compartilhar nessa questão de oportunidade para você colocar um posto de gasolina e o que essa ferramenta disponibiliza. Tá? Agora a gente vai analisar um outro contexto aqui. Tá? Analisar um outro contexto de posto de gasolina. A gente vai pegar esse posto de gasolina que eu achei no Mercado Livre e aí a gente vai analisar mais dentro da cidade. Ele traz o endereço aqui. Tá? O endereço ele é na rua Brigadeiro Galvão. É esse endereço aqui. Eu vou colocar dentro dessa mesma ferramenta que a gente estava aqui em cima nesse ponto. Tá? E aí ele já achou aqui. Tá? Eu vou pegar esse número aqui, tá? Deixa eu ver. Brigadeiro Galvão. Tá. Não tenho número nem nada, mas eu vou utilizar esse ponto de referência aqui mesmo assim, tá bom? Eu vou colocar aqui análise de posto de gasolina. O que eu vou fazer? Eu vou criar um raio aqui igual, porque eu quero saber se dentro de uma determinada área de deslocamento, porque a gente está falando de São Paulo, e 5 quilômetros dentro de São Paulo é relevante, eu vou colocar até menos aqui nesse sentido. Tá? Eu vou colocar aqui um raio de deslocamento de... deixa eu ver.
colocar metade aqui, tá? 2,5 km. Só para a gente ver em 2,5 km dentro da cidade de São Paulo, qual é o volume, qual é o número de postos nessa área aqui. E também para a gente entender um pouco de o volume de pessoas que transitam. É um recurso premium, eu não vou conseguir te mostrar aqui agora, mas seria algo também que a gente analisaria com essa ferramenta, porque isso importa para um posto de gasolina. Mas a gente vai ver o número de pessoas que moram aqui, né? E normalmente as pessoas elas acabam abastecendo próximo de casa, né? Vai num posto ali, daqui a pouco tem já até uma certa intimidade com o frentista, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou adicionar uma subcamada para a gente ver os pontos de interesse dentro dessa cidade aqui, tá? Deu um probleminha. Opa! Deixa eu atualizar aqui, tá? Vamos ver. Eu acho que eu criei muitas camadas talvez lá, tá? Eu vou abrir aqui. E aqui está o nosso posto de gasolina. Eu vou criar, não vou criar uma área de deslocamento, eu vou criar um raio. E o raio ele vai ser desse tamanho, onde a gente vai adicionar esse ponto de interesse aqui, tá bom? E aqui, agora ele já não deu problema, eu vou colocar posto de gasolina. Ele está carregando, eu já vou dar um zoom aqui para a gente ficar bem próximo. Ó, olha só que interessante. Existem 60 postos de combustível num raio de 2,5 km nessa região, tá? E aí a gente pode começar a fazer algumas comparações, né? Por exemplo, lá naquela cidade, que era Vacaria, se não me engano, eram 60 mil pessoas para 30 postos de gasolina, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente está falando de 60 postos num raio menor, lá era 5 km, aqui é a metade. Só que vamos tentar entender qual é o volume de pessoas que existem aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer a questão do volume de pessoas que circulam aqui. Mas a gente vai dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada no número de pessoas que moram aqui. Nessa região de 2, olha só. Vamos ver. Olha a diferença. Tem 200 mil pessoas morando num raio de 2,5 km em São Paulo, né? Então a gente observa que, poxa, tem um volume muito, basicamente 4 vezes mais do que aquela cidade. 4 vezes mais e tem 2 vezes mais postos de combustível. Então, assim, quem sabe é uma boa oportunidade esse ponto desse posto que está para repasse. O que eu faria menor aqui? O que dá para a gente fazer, tá? Ele vai ser dentro dessa avenida que a gente tem interesse aqui, tá? Que é a área de abrangência, vou colocar assim mesmo, tá? Do nosso posto. E aí a gente vai trazer o ponto de interesse e aqui a gente vai buscar entender quantos postos de gasolina existem nesse raio menor aqui, tá? Então olha só, se realmente for aqui, parece ser uma grande oportunidade, porque nessa avenida, Rua Brigadeiro Galvão, não tem nenhum posto de gasolina, né? Outro posto, tá? Acho estranho só esse endereço. Talvez seja aqui, talvez seja... Deixa eu ver aqui. Deixa eu editar. Deixa eu ver se eu consigo editar. Acho que eu não consigo. Deu um errinho aqui de novo. Mas o que eu ia propor a gente analisar? Analisar, claro, eu sugeriria, claro, analisar dentro do investimento de um negócio como esse, analisar aqui a questão do volume de pessoas que circulam nessa área aqui, né? Nesse deslocamento aqui, nesse círculo. Então, isso seria uma análise bem relevante para a gente entender esse contexto, né? Vou criar um raio aqui menor.
tá? Que é esse aqui mesmo, de 500 metros. E aí a gente traz aqui essa questão do posto de combustível. Está dando um erro aqui, eu acho que tem muitos raios já criados nesse sentido, tá? Mas o ponto que eu queria trazer é, com essa ferramenta, essas possibilidades de análise, e aí o que você pode considerar dentro, e o que é relevante considerar com essa ferramenta na análise de oportunidade. Então, como a gente viu ali, né, eu vou até pesquisar de novo aqui, como a gente viu, existem sim postos, mas não necessariamente dentro desse endereço. Aqui a gente precisaria ter só mais precisão no endereço, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir no mapa aqui para a gente ter essa visão, tá? Ó, é aqui. É aqui o posto de gasolina, bem na esquina, tá? É aqui que é o ponto. Deixa eu só sair dessa visão aqui. E aí a gente vai analisar um pouco, vou dar um zoom out aqui, olha só. Eu vou puxar aqui a nossa ferramenta para a gente ver, ó. A gente está bem onde é o ponto na realidade. Na verdade ele é aqui, ó. Tem essa Conselheiro Broteiro. Deixa eu só ver aqui se é a mesma coisa. Ó, Conselheiro Broteiro com a Brigadeiro Galvão. É bem nessa esquina aqui, ó. Então aqui é o nosso posto de combustível, na verdade. Então, assim, se a gente for dar um zoom out, parece ser uma grande oportunidade, ainda mais um ponto de esquina, né? E é essa oportunidade aqui que a gente tem. Vamos dar uma olhada no posto. É um posto Ipiranga, ele está pedindo 8 milhões, tá? E aí a gente analisando o contexto de fluxo, essa questão de concorrência, a infraestrutura, o que ele já possui, né? Há grandes chances de a gente gastar muito mais e ter todo o desafio de construir um ponto do zero quando a gente pensa em pegar uma franquia para começar do zero, é muito mais desafiador do que pegar um baita ponto já numa esquina dentro de uma avenida que não tem nenhum posto aparentemente concorrente, que deve ter um fluxo considerável de carros, né? E pode ser sim, esses 8 milhões eles podem ter aí uma janela, claro, para você recuperar o investimento, mas que pode ser muito interessante para essa finalidade, tá? Então, é basicamente isso. Eu queria trazer esse contexto, essas possibilidades e essas questões que a gente pode analisar em termos de geomarketing. E utilizando essa ferramenta, eu explorei alguns recursos, tem muito mais recursos, certo? Então, até mesmo se você quiser, tem meus contatos aqui, falar mais sobre essas questões de oportunidade, análise de geomarketing e tudo mais, também tem meus contatos, a gente pode conversar também sobre isso. É uma consultoria também que eu presto, tá? E é isso. Nesse vídeo de hoje, queria trazer um pouco dessa visão de oportunidades relacionadas a postos de combustível, seja para você construir o seu posto, ou seja, para você aproveitar aí a venda, né, um posto à venda, um repasse, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!